Olá, boa tarde. O Manaus Trans começou a multar nesta quarta-feira os veículos pesados que não respeitarem a nova zona de restrição implantada na Avenida Constantino Nery, aqui na capital. No primeiro dia de fiscalização, muitos motoristas foram flagrados desrespeitando a nova regra. Desde as primeiras horas da manhã, os agentes de trânsito começaram a fazer valer as regras na Avenida Constantino Nery, na zona centro-sul de Manaus. Nesta quarta-feira, os veículos pesados que não podem mais circular nos horários estabelecidos pelo Manaus Trans passaram a ser multados. O que tem levado as cidades, e aí não só Manaus, a fazer restrição de caminhões é o número muito grande de veículos. Então, à medida que vai crescendo a frota, você tem que encontrar meios de ir melhorando a fluidez. Os veículos com peso bruto total acima de 8 toneladas estão proibidos de circular no período das 6 às 9 horas da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Já os veículos com peso acima de 16 toneladas não poderão utilizar a via entre as 9 horas da manhã e 5 da tarde. Avançando na restrição e ao mesmo tempo vai melhorando essa relação com quem faz a circulação de carga para que outras avenidas possam ser implantadas. De acordo com o Manaus Trans, foram instaladas 41 placas ao longo da avenida informando sobre as normas de restrição. Antes do início das autuações, os motoristas foram orientados durante 15 dias. A multa para quem infringir as regras pode chegar a R$ 127, mais 5 pontos na carteira de habilitação, além da retenção do veículo no caso de infração grave. Alguns motoristas que foram autuados esta manhã alegaram que tinham ordens das empresas em que trabalham para transportar cargas nessa região. Eles autorizam a gente sair para vir fazer a entrega, a gente tem que vir. E vamos fazer aqui nessa Constantino Nery, Vieira Alves. Aí no caso aí eu vou ser prejudicado porque eu perdi ponto na minha carteira aí. São medidas que pretendem reorganizar o trânsito, mas também evitar acidentes, como o registrado durante o feriado da Semana Santa, quando 4 pessoas morreram depois de serem atropeladas por um caminhão de som desgovernado no bairro Dom Pedro, na capital. No fim de março, outra tragédia deixou 15 mortos no acidente entre uma caçamba e um micro-ônibus na Avenida Djalma Batista. Mas, além das ações do poder público, os motoristas também precisam fazer a sua parte. O gerente desta concessionária reforça que os condutores devem ter a atenção redobrada na hora de operar o que ele chama de máquina. Itens básicos como, por exemplo, uma calibragem correta dos pneus, itens de segurança, sistema de freios. Caminhão carregado, ele deve trafegar no mínimo 20% abaixo da velocidade estipulada em um determinado local. Ele não tem a mesma resposta de frenagem de um carro pequeno. Para este motorista, o importante é sempre estar atento às condições do veículo para circular nas ruas e ter consciência. Verificar pneus, verificar os acessórios que tem no veículo, porque evitaria um acidente tanto para a família que vem como a sua, né? Sempre frisando o cinto de segurança. A polícia da capital ainda procura pelas 2 detentas que fugiram esta manhã da ala feminina da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. De acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, as presas escaparam no momento em que agentes chegaram para abrir as celas para o café da manhã. As detentas conseguiram pular o muro da unidade. Agentes penitenciários e os policiais da muralha que trabalhavam no momento da fuga foram ouvidos e uma sindicância foi aberta para apurar o caso. Imagens das câmeras de segurança do presídio e do Centro Integrado de Operações também devem ser analisadas. O movimento do Sindicato dos Rodoviários, que previa mais uma greve no transporte coletivo da capital, para hoje não se confirmou. Ainda na noite de ontem, o prefeito Arthur Neto se reuniu com representantes da categoria e abriu negociação sem interferência na operação do sistema, por enquanto. Os ônibus saíram das garagens com 100% da frota. Ainda havia a possibilidade de operar com catraca livre para o usuário, o que também não se confirmou. Hoje, normalmente. Nas ruas, a maior parte da população desaprova uma possível greve dos rodoviários. Eu vejo que não melhora em nada, que é virar bagunça, não ia
resultar em nada também. O usuário não poupou críticas à qualidade do serviço prestado na capital. A falta de ônibus é constante, né? Aqui. Principalmente esse 678 aí pra gente, a estrada Ponta Negra. A gente pena que só. A greve prevista para esta manhã foi cancelada ainda na noite desta terça-feira, depois de uma reunião entre representantes dos rodoviários, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o superintendente da SMTU. A proposta, apresentada pelo Sinetran, prevê reajuste salarial de 6% e aumento do valor da cesta básica. A perspectiva de negociação, a tarifa é esta. Os empresários não tem como pedir tarifa, porque eles sabem que essa tarifa é sustentável. Acho que de minha parte é diálogo. Agora, às vezes em que a gente fica um pouco assim, mais irritado, enfim, é quando a gente percebe que há uma ameaça de não funcionar as cidades. E o meu dever é fazer a cidade funcionar. Mas eu estou muito agradecido a eles, primeiro por terem vindo aqui, segundo por terem vindo de espírito aberto e terem reconhecido que o caminho do diálogo é o melhor. Sendo assim, eu faço uma esponja em tudo que passou e eu realmente fico sem memória para essas coisas que não foram tão boas e vamos para frente construir um caminho que vai ser bom para os rodoviários. Prefeitura e trabalhadores voltam a se reunir ainda nesta quarta-feira. Vamos discutir a questão da insalubridade, porque há da parte do sindicato uma posição, da parte do outro outra, e o ideal é contratar um órgão especializado para definir isso de uma vez por todas. Se tiver direito, paga-se. Se não tiver, não paga. Então, acho que o importante é isso, o diálogo. A greve é uma medida que prejudicaria todo mundo. E a reunião entre representantes dos rodoviários, das empresas do transporte coletivo e também com o secretário municipal de Finanças começou por volta de 4 horas da tarde. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, é uma reunião técnica que vai discutir a possibilidade de pagamento da PLR para os trabalhadores do transporte coletivo. 8 hotéis e uma distribuidora de água foram interditados esta manhã durante a Operação Centro Seguro 6, deflagrada esta manhã em Manaus. Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na força-tarefa que integrou as polícias civil, militar e também secretarias de Estado e município. A operação envolveu cerca de 90 policiais. O foco principal foi a fiscalização em 10 hotéis na rua José Paranaguá, no centro da capital. O objetivo foi combater o tráfico de drogas e a exploração sexual infantil. Situação comum nesses locais. De acordo com a delegada responsável pela operação, as denúncias contra esses estabelecimentos eram frequentes. Infelizmente, a gente confirmou a denúncia de alguns donos de hotel que às vezes são coagidos a deixar que as pessoas utilizem os quartos de hotel para fazer refino de droga para vender aqui pelo centro mesmo. A fiscalização tem que ser contínua, né? E a ação da polícia apoiando os fiscais também vai ser contínua. Hoje eu fiquei muito feliz porque a Receita Federal integrou a nossa equipe. Eles vieram para fazer o banho de fogo, né? Para ver como é que é a operação. E isso, quer dizer, a integração está funcionando. Todos os órgãos realmente estão se reunindo para conseguir esse objetivo. Participaram da fiscalização secretarias municipais e estaduais, além das concessionárias de água e energia, que identificaram ligações clandestinas. Foram encontradas 9 ligações elétricas irregulares, além de medidores com problemas. Os hotéis, a gente tem uma série de hotéis onde existem denúncias à Polícia Civil, são tráfico de entorpecentes, crianças. A gente teve um caso, felizmente apenas porque às vezes nessas operações a gente encontra mais. Em torno de 10 secretarias estão presentes aqui na operação, mais Amazonas Energia, Manaus Ambiental, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, ou seja, é a integração de vários órgãos e várias secretarias em prol da segurança do centro. A fiscalização resultou em 8 hotéis interditados por apresentarem problemas na parte elétrica e sem condições mínimas de higiene. Em coletiva, o delegado-geral da Polícia Civil destacou a importância da Operação Centro Seguro 6. O objetivo principal desta operação de hoje foi a fiscalização. Fiscalização nos hotéis, que a gente tem recebido denúncias, né?
que os hotéis não estão em boa qualidade para recepcionar as pessoas que chegam. Também verificar o tráfico, que muitas vezes ocorre no interior desses hotéis. De 10 hotéis que foram fiscalizados, né, pela polícia, juntamente com a Devisa e outras secretarias do município, foram interditados 8 hotéis. Vocês observam o problema que estava tendo com esses hotéis. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Novo Airão, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Mesma variação prevista para Envira, onde o tempo fica encoberto a nublado e também com previsão de pancadas de chuva. Na capital, o tempo fica nublado com chance de chuva apenas à noite. Mínima de 24 e a máxima chega aos 33 graus. Nos próximos dias, o efetivo do Corpo de Bombeiros no Amazonas, aqui na capital e também no interior, será reforçado com a chegada de novos soldados. Nesta terça-feira foi realizada a formatura de parte dos aprovados no último concurso. Os 269 bombeiros aprovados no último concurso realizado pelo governo do estado foram incorporados durante uma formatura realizada nesta terça-feira. O novo efetivo vai reforçar a corporação após mais de 10 anos sem aumento na tropa. Os novos soldados passaram por um curso de formação que durou 6 meses e foram preparados para atividades do dia a dia, salvamento aquático, em altura e em áreas remotas. O novo efetivo já começa a tirar serviço nos quartéis de Manaus em 8 dias. Segundo o Comando Geral do Corpo de Bombeiros, além de reforçar as equipes nas unidades da capital, a prioridade é reforçar as equipes especializadas de salvamento em altura, mergulho, pré-hospitalar e resgate na selva. Novos serviços também serão implantados. Nós já começamos um projeto já de prevenção às rodovias, onde nós estamos implementando socorristas em motocicletas, além das viaturas ambulâncias, né? Juntamente com as equipes de resgate. E agora nós vamos também fazer uma implementação junto ao grupamento aéreo, que é justamente fazer a parte de transporte aeromédico, fazer a parte de resgate, de acidente, que é um dos trabalhos hoje que a demanda é muito maior, principalmente na nossa região metropolitana. Municípios do interior também serão beneficiados com a chegada dos novos bombeiros, como Tabatinga e Rio Preto da Eva, onde serão inaugurados nos próximos dias novos quartéis do Corpo de Bombeiros. Nós temos que entender que é muito difícil o Corpo de Bombeiros preencher todos os municípios das regiões. Por isso nós vamos trabalhar em coordenação com as coordenadorias regionais de defesa civil, onde vai ser acoplada o grupamento de bombeiros junto com as coordenadorias regionais de defesa civil, para justamente atenderem e dar uma pronta resposta aos municípios onde tiverem acidentes ou algum tipo de desastre que possa interferir no cotidiano normal. Professores da Rede Municipal de Ensino da capital estão sendo preparados para atuar na alfabetização bilíngue nas escolas indígenas. O objetivo é ensinar a língua portuguesa para alunos de comunidades tradicionais sem que eles deixem de lado a língua materna da etnia a qual pertencem. A Ação Saberes Indígenas foi instituída pelo Ministério Público da Educação para formar professores indígenas no processo de alfabetização, respeitando a língua materna e os processos próprios de aprendizagem das culturas. É que esses professores, ao final, eles possam produzir um material didático interdisciplinar para aplicar nas suas comunidades, de forma a valorizar a sua cultura e fortalecer, esse conhecimento tradicional deles. 50 professores e lideranças indígenas vão participar da formação, dos quais 8 vão atuar como orientadores de estudo e pesquisadores. Tem tudo para melhorar dentro das salas de aula, dentro dos conhecimentos tradicionais, dentro dos conhecimentos culturais, e isso vem fazer com que o ensino regular e o ensino indígena se torne interligado um ao outro. Também vai haver auxílio na elaboração de material didático diferenciado. Os Saberes Indígenas na Escola é uma ação do Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais.
2 homens assaltaram no início da tarde de hoje uma rede de lojas na zona leste da capital. Na fuga, uma pessoa foi feita refém e só foi liberada após negociação da Polícia Militar, que conseguiu prender um dos assaltantes. O outro conseguiu fugir levando cerca de R$22 mil, segundo a polícia. Foram 15 minutos de terror para este pedreiro. E aí ele só fez me puxar pela camisa, me deu uma gravata e disse: olha, só quero que você me esconda. Aí eu fiquei sem poder fazer mais nada, né? Emanuel foi feito refém na própria casa por volta de 1h da tarde. Segundo a Polícia Militar, Robson de Souza Lopes, de 25 anos, tinha acabado de assaltar essa loja na zona leste da cidade. Ainda segundo a polícia, o assaltante não estava sozinho. Ele e um outro homem, ainda não identificado, fugiram de carro até aqui o bairro Amazonino Mendes. Foi então que eles tomaram caminhos diferentes. Robson entrou nesta casa e fez o pedreiro refém. Enquanto isso, o outro suspeito fugiu a pé. Ele relata que seria o motorista do carro roubado, né? Então, o motorista, durante a fuga, cada um pegou um destino, a gente conseguiu efetuar a prisão desse elemento. Essas imagens, feitas por um celular, mostram o momento em que a polícia negociava com o criminoso. Ele só aceitou se render depois que a mulher dele chegou. Tentei me confortar ele ali o máximo possível, ele conversando, olhando olho no olho, para não deixar ele... E a arma todo tempo aqui em mim, né? E pra ele não deixar ele fazer maldade comigo, né? Aí, como eu tinha um suco de maracujá na geladeira, aí foi quando eu comecei a falar com ele. Eu perguntei se ele não gostaria de tomar um copo de suco de maracujá, que eu precisava também, que eu estava passando mal. Segundo os vizinhos, a região está cada vez mais perigosa. Só esse ano já aconteceram 5 assaltos nessa rua. Estou para cá pro meio do ano, tá ficando um perigo de assalto, morte que deu nessa área aqui, por causa desses 2 becos que tem aqui agora. Tá ficando complicado, muito assalto, entendeu? Com Robson, a polícia apreendeu 2 armas, mas o dinheiro roubado na loja não foi encontrado. O suspeito vai responder por cárcere privado, porte ilegal de armas e roubo. Todos os estados do país estão lidando com um racionamento na distribuição de vacinas na rede pública de saúde. A situação preocupa por causa da proximidade da Copa do Mundo, quando milhares de pessoas vão circular pelo país, principalmente nos estados que vão receber jogos do Mundial. Isso porque muitos turistas, em vez de tomar a vacina antes da viagem, como recomendado, devem buscar a imunização durante o Mundial. Nesta policlínica da zona centro-sul de Manaus, ainda não faltou vacina para a população, mas a coordenadora do programa de imunização do Amazonas confirma que os estoques estão em baixa. O Ministério da Saúde, que distribui os medicamentos para todo o país, restringiu a quantidade de doses para os estados. Nos últimos 2 anos, falhas nos processos de compra e produção de vacinas teriam levado ao desabastecimento da rede pública. O uso é restrito em todo o nosso estado, tanto de vacina quanto de soro. Tem que ter, sim, planejamento com relação a isso. A dificuldade em abastecer os postos do Amazonas iniciou em janeiro. Uma das preocupações é com a vacina tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. Apenas 30% dos lotes destinados ao Amazonas chegaram este ano. A quantidade de doses da quadrivalente viral, que inclui proteção contra a varicela, também está no limite. O racionamento de vacinas no país tem outro agravante, a Copa do Mundo. Desde o ano passado, o Ministério da Saúde recomenda ao torcedor que vai viajar pelo Brasil que tome a vacina contra a febre amarela, principalmente os que têm destino cidade-sede, como Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Cuiabá e Manaus. A febre amarela é uma doença endêmica em áreas de floresta e de cerrado. Ela é transmitida por 2 mosquitos, um deles o Aedes aegypti, que transmite a dengue. O maior perigo é que turistas se contaminem no interior do estado e tragam a doença para a cidade, onde mais de 300 mil pessoas ainda não tomaram a vacina. É uma vacina que deve ser feita no local de origem, até porque a proteção ela se dá após 10 dias da tomada dessa vacina. Então, se essa pessoa vem ao estado do Amazonas e vai para a área rural, a área silvestre, onde realmente circula o vírus, ele tem a probabilidade de ser infectado e ter a doença. Na capital do Amazonas, só há 15 mil doses nos estoques da Secretaria de Saúde. Outras 41 mil doses devem chegar ainda esta semana.
20% a menos do que é considerado normal. O estado registrou 2 casos de febre amarela no ano passado. Os 2 pacientes morreram. Ninguém sabe ao certo quando o Ministério da Saúde vai normalizar a distribuição de vacinas no país. Todo mundo está praticamente trabalhando no limite, principalmente as vacinas da rotina. Mas não foi definido o prazo ainda? Não tem nenhum prazo ainda definido. Boa noite para você. Até amanhã, 6:50 da noite.